A paz. Amém? Microfone novo aqui, fiquei olhando meio perdida. Tudo bem? Uma bênção estar aqui com os irmãos, né? Uma saudade. A Esther, quando fica sabendo, eu só conto no dia, sabe, que é criança, fica ansiosa, que vai na igreja amarela, que ela chama aqui da igreja amarela. Aí ela fica animada, porque ela fala que vai ver as amigas, né? Amém? Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu vou compartilhar com vocês hoje, o nosso ensino vai ser nesse tema da Igreja Vitoriosa, a Igreja e o Envio Missionário. Né? Eu separei várias coisas, mas depois você vai olhando de novo e fala, acho que não vai dar, deixa eu dar uma mexida aqui, mas vamos tentar aí passar nesse tempo. Amém? É um assunto que a gente sempre foi muito ensinado nessa igreja, não é verdade? Sobre a questão de missões, sobre o envio, mas ao voltar, né, para essa questão da igreja vitoriosa, e a gente levar essa questão de missões ao envio, né, como isso funciona, né, e como a gente pode observar os efeitos desse envio, tanto dos que a gente ainda faz, mais do que aconteceu aqui, né, na história na Bíblia, até os dias de hoje. A palavra missão, a gente não encontra ela dessa forma, assim, né, nas Escrituras, né? Cadê onde que eu encontro a palavra missão? Não tem. Mas ela é uma palavra que vem do grego, que significa enviar. Então, é o que significa esse termo, né? Os missionários são servos do Senhor enviados para alcançar não salvos, seja na sua cultura ou em lugares, né, transculturais. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Selma, o Valmir, né, saíram de Mogi, a Selma voltou, né, para a terra dela, o Valmir saiu de Mogi, foi ali para o Nordeste, e a gente tem também um exemplo de missionários enviados para lugares, né, transculturais, como o Antenor, né, o André, que também, além de ter estado dentro do nosso país, o André já esteve em tribos indígenas, então eles têm uma outra cultura diferente, está inserido no nosso país, mas tem uma cultura própria, e agora ele está ali na Holanda. Deixa eu passar aqui os que eu passei, que não vai falar, que não vai dar tempo. A missão transcultural, aquilo que eu já falei, né, exercido além das fronteiras do nosso país, por mais que às vezes quando a gente vai para alguns outros estados, né, mesmo no Nordeste, gente, tem uma diferença grande, né, até de vocabulário, é tão interessante isso. Eu falava para minha mãe, que às vezes minha mãe da Bahia, né, e trazia uns vocabulários novos, assim, umas palavras que aqui a gente não conhecia. Então, é tratado, né, na questão de missiologia como mesma cultura e transcultural outro país. Mas o nosso país, geograficamente, tem um território muito grande. Então, os estados, muitas vezes, têm diferença aí de cultura. E quando a gente vai para outro estado e conhece as pessoas ali, né, a gente costuma ir visitar a Selma, lá no Pernambuco, em Canhotinho, né, tem uma cultura diferente, né, da nossa aqui. E a missão de Deus, né, também se fala muito sobre Mission Day, compreende a missão como derivada da própria natureza de Deus. Então, Deus é o sujeito da missão. Ele é o maior interessado, né, nesta proclamação. A gente vai abrir alguns textos aí. Abre em João 1,15. João 1,15, João 14,16, João 1,15, né? A gente vai ver aí alguns pontos, né? O primeiro ponto é que Deus enviou o Filho. Então, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus. Né, lá atrás eu iria falar sobre a questão do pecado, então por que Deus, né, por que há esse plano de salvação, mas não vai dar tempo para a gente ser mais objetivo aqui no tema. João 15 diz assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia
antes de mim. Então, João está falando de Jesus, né? Que Deus Pai o enviou, né? Então, João fala, esse é aquele que eu falei. Esse é aquele, né, que os profetas tinham falado. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Então, Deus Pai envia Jesus, o Filho, enviou o seu Filho. E aí, Pai e Filho vão enviar, então, o Espírito. Lá em João 14,16. João 14,16 vai falar assim. Jesus falando, né? E eu pedirei ao Pai, e eles lhe dará outro conselheiro, ou outro consolador, algumas versões, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E aí a gente vê, né, a Trindade, né, Jesus, Deus Pai e Deus Filho prometendo, né, o envio do Espírito. E aí o Espírito vai vir sobre a igreja, para que a igreja então depois seja enviada. Lá em Atos 1:8. Atos 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então Deus Pai envia o Filho, Jesus. E aí o Pai e o Filho prometem enviar o Espírito. E o Espírito vem sobre a igreja, lá em Atos 2, né? A gente está vendo Jesus falando com os discípulos aqui em Atos 1:8. E ele diz para aquelas pessoas que estavam ali aguardando, os discípulos, que eles receberiam poder. E esse poder era o Espírito Santo. E havia um propósito ao receber o Espírito. Era para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É muito interessante a gente observar o trabalhar do Pai para que fosse proclamado o plano de salvação, né, que estava ali na minha introdução. Então, há um interesse do Pai em alcançar todos os povos. Quando nós pensamos em definir missões, não podemos pensar somente como uma tarefa da igreja, mas como uma atividade primordial e basicamente de Deus desde o princípio. Então, desde o princípio, né, antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia o que iria acontecer e ele já tinha um plano de salvação definido, né? Aquele que foi ofendido pelo pecado do homem, por seu amor e misericórdia, ele define um plano para que esse homem que não poderia se justificar a si mesmo, fosse justificado. E era através do sangue de um justo, e esse justo é Jesus. Então Jesus vem, né, faz seu tempo aí na terra, morre, ressuscita, vai aos céus, promete o envio do Espírito, e esse envio acontece. Nós podemos ver o interesse de Deus, né, em todos os povos. Eu separei alguns textos aqui. João 3,16, muito conhecido, né, por nós, mas nós vamos ler, amém? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho, né? Eu me lembrei, quando eu relia de novo, né? Eu já tinha montado essa parte, mas relia de novo, e eu lembrei de algo que o Diego falava, até na pregação de domingo, que Deus foi ofendido. Às vezes a gente é ofendido e a gente não quer
não quer saber, né, do ofensor. Mas olha como Deus nos amou. Ele entregou o seu Filho para que todo o mundo, né, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, Jesus então veio e cumpriu o seu papel. Mas em João 20, 21, ele começa, né, a proclamar para os discípulos que havia um papel que agora ele iria deixar para eles. Né? Havia algo que eles teriam que fazer. João 20, 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o Pai enviou Jesus, e aí Jesus está dizendo ali para os discípulos: agora eu vos envio. Assim como o Pai me enviou para dar testemunho dele, né? Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Agora Jesus envia os discípulos para dar testemunho do Cristo. E aí a igreja é chamada e vocacionada para esse papel de proclamação. Abre lá em 1 Timóteo. Até aqui tudo bem, irmãos? A aula a gente conversa, né? Eu gosto muito de conversar, né? Eu gosto muito dessa coisa que eu falo, alguém me responde. Então, se tiver rápido demais, vai me falando, peraí, volta, né? Porque o bom da aula é a gente poder também parar, perguntar. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim. 1 Timóteo 3, 15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Né? Eu vou focar na parte B, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento, algumas versões diz, baluarte da verdade. Então, Paulo fala a Timóteo que a igreja, né, a igreja do Deus vivo é a coluna. A coluna, quando ele fala da coluna, ele está falando daquelas colunas grandes, né, que tinha antigamente. A gente pode pensar nos templos, né, ali aquelas construções da Grécia, colunas grandes e imponentes, mas aquelas colunas não eram colunas de sustentação, mas colunas bonitas, né, para chamar atenção. Então, quando ele fala de coluna, ele está falando da proclamação para que, né, as pessoas pudessem ver, né, o evangelho, o fundamento, né, que era o Deus vivo. E quando ele fala de fundamento ou baluarte da verdade, ele está falando sobre a defesa. Então, ele diz que a igreja é aquela que traz proclamação para a verdade, que é Jesus, e é aquela que defende essa verdade que é Jesus. Então, há uma missão aí, né, para nós como igreja, de proclamar e de defender o evangelho, a verdade. E essa verdade é Jesus. A igreja precisa, então, reconhecer que a sua tarefa missionária está diretamente ligada à missão de Deus, aquilo que, né, Deus determinou. Olha que maravilhoso. Há uma missão que Deus Pai tem, né, de proclamar a verdade que é o Cristo Salvador. E nós estamos como igreja, a nossa missão como igreja está diretamente ligado a essa missão de Deus. Que sério e que maravilhoso ao mesmo tempo. Não é verdade? Sério porque há um temor no nosso coração, né, em pensar num Deus tão grande, tão poderoso e que fez tudo isso, mas que nos chama a participar desse processo de proclamação. Russell Shedd disse uma frase assim: o mundo inteiro está debaixo da esfera do interesse de Deus. Então, é o mundo todo. Então, quando a gente fala de missões, é Jerusalém, é Mogi, é o Mogi Moderno, é a nossa família, é quem está ao nosso redor. Mas é até os confins da terra também. São os povos que não ouviram falar, são os povos que não têm a Bíblia na sua própria língua, são as tribos que estão espalhadas
aqui também pelo nosso Brasil e que tem uma cultura toda própria, mas também está na esfera do interesse de Deus. Um Deus que comprou todos com o seu sangue. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, vai falar sobre isso. Apocalipse 5. Verso 9 e 10 diz assim: E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, e compraste com o teu sangue, compraste para Deus, né? E com o teu sangue, Jesus comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Jesus morreu na cruz e aquele sangue derramado na cruz, né? Eu não vou lembrar agora, o Diego vai conseguir talvez me dizer. Tem um texto que diz que não foi com prata nem ouro. 1 Pedro 1,18. Não foi, de localização, né? Uma benção, mas a gente tem aí, né, as enciclopédias, amém? Não foi com ouro nem prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, que Deus comprou para si. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, toda a terra, né, o mundo inteiro está debaixo da esfera do interesse de Deus. E como igreja, nós estamos diretamente ligados a essa missão de Deus Pai, de proclamação da verdade que é Jesus. E defesa dessa verdade que é Jesus. A gente está falando sobre missões, então, sobre a proclamação, mas quando a gente sai, né, para proclamar, e até onde há plantação de igreja, etc., também há necessidade de defesa do evangelho, né, porque há muitas misturas que podem acontecer, então é nosso papel como igreja fazer parte, né, desse processo de proclamação. A igreja primitiva era genuinamente missionária. O Espírito Santo, eu vou tentar falar rápido aqui, a gente pode ver a ação do Espírito Santo nessa igreja que nasceu ali. Depois que Jesus é assunto aos céus, Atos 2, né, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e a gente vê uma ação do Espírito, o mover do Espírito e a proclamação da palavra e vidas sendo alcançadas pelo Senhor, né? Em Atos 1:8, o Espírito veio sobre eles, o Espírito garante o poder de vida na igreja, então é o Espírito que convence, nós proclamamos a palavra, mas é o Espírito que age para convencer os corações, ele é a presença viva de Deus no mundo, e é o primeiro presente que recebemos de Deus. Lá em Romanos 8:23 vai falar sobre isso. E a garantia do futuro. Abre lá em 2 Coríntios 1:22. Segunda Coríntios 1:22 diz assim: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha como é importante a ação do Espírito na igreja e movendo a igreja para a proclamação, e de que o Espírito, né, é essa garantia, nosso primeiro presente, né, que a gente recebe, o Espírito Santo, e a garantia daquilo que está por vir. A igreja, né, o Espírito Santo é quem capacita a igreja para transmitir e proclamar essas boas novas de salvação, que é Jesus, único Senhor e Salvador, único caminho. Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade. Só há um caminho, uma verdade e a vida só está nele. E o pré-requisito para cumprimento dessa tarefa missionária é o poder do Espírito. E recebemos o Espírito quando cremos no Senhor Jesus, proclamamos, né? E o Espírito vem sobre nós e nós precisamos dele para cumprir essa tarefa de proclamação. Porque da gente mesmo, irmão, a gente não convence ninguém do pecado, não é verdade? Mas é o Espírito Santo que age. A nós cabe proclamar. E é o Espírito que vai trazer convencimento. O Espírito une o homem a Cristo. E o poder capacita o homem, né, esse poder do Espírito Santo, para representá-lo nessa proclamação. O papel do Espírito é glorificar a Cristo. Lá em João 16, do 13 ao 14, estaria, né, o embasamento para essa frase, mas a gente vai caminhar aqui, senão eu não concluo. O Espírito já estava agindo no meio da igreja. No dia de Pentecostes, Pedro ministra e milhares se convertem. Vamos lá em Atos 2. Vamos ver essa ação do Espírito usando os nossos irmãos da igreja primitiva na proclamação aí do Evangelho. Atos 2:41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro estava ali proclamando a verdade. E Pedro estava falando, arrependei-vos, né? Pedro estava falando esta verdade de arrependimento. Porque às vezes nesse tempo a gente fica preocupado sobre o que a gente vai falar para o não cristão. Na verdade, era a mensagem que Pedro, não dá para a gente ler, mas a mensagem que Pedro pregava nesse dia era uma mensagem dizendo que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Precisavam se arrepender e crer no Senhor Jesus. E aí a palavra diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, então, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. É o Espírito que convence. Não são as nossas palavras, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? A palavra dura. Eu imagino Pedro, né? Quando a gente olha o perfil de Pedro não parecia ser alguém que falava assim, manso, né? Não parecia, não, pelo perfil dele, do que escreve aqui a palavra de como ele era. Então, Pedro estava ali dizendo enfaticamente, arrependei-vos. E 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus, creram, foram batizados, glórias a Deus. É o poder do Espírito, o poder do Espírito Santo de convencer o homem. Diante da perseguição, o Espírito também fornecia a essa igreja coragem, fortalecia essa igreja com coragem e os capacitava para viver em comunhão, porque nesse contexto aqui, na sequência a gente vai ver que começa a desencadear um período de perseguição sobre eles. Mas aí a gente pensa, e o evangelho então parou de crescer? Não! A mensagem continuou a ser proclamada. Com o martírio, né, de Estevão, desencadeou a perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, até então, ele estava ali reunidos, imagina aquela alegria, aquela coisa gostosa, né, de receber Jesus, de ver Jesus, né, assunto aos céus, os irmãos foram se achegando, receberam o Espírito Santo, mas aí Estevão é morto e uma perseguição vem contra eles, e eles foram dispersos. E aí a gente vai ver nesse processo, abre em Atos 8, verso 4. Felipe sai pregando. Atos 8,
verso 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, eles foram dispersos, mas Felipe então vai ali para uma cidade de Samaria e continua o quê? Proclamando. E ele proclama, e o Senhor usa ali, né, com sinais. Espíritos são imundos, saem de muitos, paralíticos, né, são curados, milagres, né, maravilhas acontecem, e as pessoas naquela cidade ficam maravilhadas. Também no caminho, a gente vai ver Felipe, lá nesse mesmo texto do capítulo 8, do verso 26 ao 40, não dá para a gente ler todo ele, mas ele encontra-se com o eunuco nesse caminho. E o eunuco ali no verso 34 pergunta para ele, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Ele fala um texto ali de Isaías, né? Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Felipe está ali, né, encontra aí com esse eunuco, fala, ele estava em dúvida, lendo aquele texto, sem conseguir compreender perfeitamente, e o Senhor o usa, e ele esclarece que é de Jesus que está sendo falado, e o eunuco diz: eu creio. O que me impede, então, de ser batizado, né? Quero ser batizado. Olha o agir do Espírito no meio da igreja primitiva. Que tremendo. Mas aquele Espírito, né, que agiu naquele tempo, é o mesmo Espírito que age no nosso meio, que age na igreja hoje, na igreja presbiteriana que se reúne aqui no Mogi Moderno, na igreja do Senhor que se reúne em toda a terra. O Espírito Santo também alcança os gentios. A gente pode ver num texto ali de Pedro, com Pedro, né, falando em Atos 10, do 44 ao 45, diz assim, Atos 10, 44 ao 45. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram a Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, né? Os gentios que haviam se convertido ao Senhor, e aí o Espírito vem sobre eles também, né? Aqui ainda havia essas dúvidas, né, dos judeus, ainda com relação aos gentios, e eles ficam admirados de ver que o dom do Espírito também podia ser derramado sobre os gentios. Em Atos 9, a gente veria a conversão ali do Saulo, né, que depois se torna Paulo, e prega, então, Paulo é chamado para pregar aos gentios. E os gentios, somos nós também, né? E a palavra chegou até nós. Por causa da sua pregação, a pregação dos apóstolos e seus discípulos, nasceu a igreja de Antioquia, composta na maioria por gentios. A gente vê, né, quanta coisa o Espírito Santo fez nesse tempo. Sem falar lá de Atos 2, de que haviam pessoas, né, de várias partes do mundo e que ouviram falar o Evangelho na sua própria língua mãe e voltaram para sua casa, para onde moravam, e que com certeza foram usados pelo Espírito e proclamaram a palavra, a ação do Espírito Santo.
Quando eu olho, né, o agir do Espírito, né, nessa igreja, na igreja primitiva, eu observo também, eu não sei se eu posso dizer a pressa de Deus, mas como Deus quer alcançar, como Deus quer que vidas sejam alcançadas, como Ele quer que pessoas que não conhecem o Senhor possam ouvir essa mensagem de salvação e crer no Senhor Jesus. E quando a gente vê a igreja sendo perseguida, a igreja primitiva, eu olho porque eu entendo que a igreja sempre está debaixo do controle de Deus. Então, mesmo quando essa igreja primitiva foi perseguida, eu entendo que Deus permitiu. E eles foram dispersos e a mensagem foi chegando a outros lugares. Porque Deus quer salvar. A partir do capítulo 13, a gente vê, né, a observação do Espírito Santo na obra missionária mundial, porque então a gente começa a observar o envio ali, né, do apóstolo Paulo, e ele começa a desbravar outras áreas para proclamar. Ocorre a escolha dos missionários, né, a sucessão de viagens de Paulo e o concílio em Jerusalém. Vamos ler Atos 13, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esses homens, né, Paulo, né, na verdade é Saulo aqui ainda, e Barnabé, estavam trabalhando nessa igreja de Antioquia. Então, essa igreja veio sendo construída dessa proclamação da igreja primitiva que a gente viu aí rapidamente, mas que a gente pode ver no detalhe no livro de Atos. E essa igreja de Antioquia, então, ela é construída e esses irmãos estão aí trabalhando. Paulo se converte, Saulo se converte no capítulo 9. E eles estão ali trabalhando nessa igreja antes de ser enviado. Onde a gente vê que eles estavam ali trabalhando? Em Atos 11, do verso 19 ao 26. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos para o 26 já? 25, por causa do nosso tempo. Mas a partir do verso 19 a gente vai ver, né, essa movimentação. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé vai a Tarso, chama Paulo e ele fica ali um ano. Ele fica ali por um ano inteiro trabalhando na igreja, ensinando a muitos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vai entrar num pontinho sobre o nosso envio agora, né? E ele tem como base o envio que a gente tem aqui na palavra. O envio que a gente tem na palavra é esse envio de Atos 13, que foi Paulo, né, Saulo e Barnabé. E aqui diz que a igreja, né, os irmãos oravam e o Espírito Santo fala com eles e pede que separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, irmãos, biblicamente falando, não tem envio, eu me envio, né? Estou me auto-enviando. Não. O missionário é enviado pela igreja. Né? E também a gente pode observar, um outro ponto é que ele se prepara, ele trabalha nessa igreja, ele serve esse corpo, né? O chamado, a vocação de Deus, né? Cada um entende, todos nós fomos chamados para ser testemunha, proclamar onde estamos. Alguns são chamados e vão ser missionários, porque vão ser enviados para outros lugares. Mas a igreja, a liderança, né, o corpo de Cristo,
entende isso e envia esse missionário. Não tem esse auto-envio, eu vou sozinho. Não, nós somos um corpo. E aquele que está lá precisa da igreja, né? Assim como nós contamos com eles, porque a gente não pode ir, o Senhor não nos chamou para esse papel. Eles que estão lá fazem parte desse corpo. Porque às vezes a gente vê, ou até a igreja se sente num sentido de menos importante. Não, os dois papéis são importantíssimos. Aquele que vai, como a igreja que fica aqui, dando base, cuidando em oração, no cuidado, né, no envio do recurso necessário. Então, igreja, você é importantíssimo nesse processo, você faz parte desse processo. Não tem envio missionário sem igreja. Eu não vou sozinho, né? Da igreja, não tem isso. Eu vou. Não tem. É a igreja quem envia, porque é o que está na Bíblia. A gente não tem nenhum ponto. O que a gente tem de base de envio é aqui. Saulo, né, aqui, ainda chamado de Saulo e Barnabé. Lembrando, né, desse ponto da preparação. Eles estavam ali trabalhando. Hoje, né, a gente também tem um processo, né, a Secretaria de Missões tem um processo de pedir para que o missionário, a gente não fez nenhum envio desde o estabelecimento da secretaria, mas para que eles se preparem, além de ir para a agência, tem uma base teológica, precisa estar trabalhando na igreja local, precisa servir o corpo aqui, né, porque não tem essa de quando eu for eu vou fazer. Não, eu faço já, né, porque o que o Senhor me chamou para fazer, eu faço aonde eu estiver. Aonde o Senhor me mandar, eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer em outro lugar, eu vou fazer nos confins da terra. E a igreja faz esse envio, né? Então, o chamado, a preparação e o envio. E esse envio é feito, né, pela igreja. E a igreja que envia, irmãos, para a gente caminhar aqui para concluir, ela tem uma responsabilidade, né? A igreja lá, aqui em Antioquia, o trabalho que foi feito de proclamação, quando a igreja enviou, né, Paulo, Barnabé, depois Paulo circula por outros lugares, a gente pode ver vitória, né, quando a gente está falando da igreja vitoriosa, porque eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui porque o papel que aquela igreja precisava exercer naquele tempo foi feito. Mas há um papel que nesse tempo o Senhor nos chama também para exercer. Há algo que o Senhor nos chama para fazer como igreja hoje. Porque eles tiveram o seu papel aí na história e o fizeram, porque o Espírito ajudou e eles ouviram, e aqui estamos nós para ouvir o Espírito, ser ajudados por Ele e fazer o nosso papel, aquilo que o Senhor nos chama para esse tempo. A igreja que envia tem a responsabilidade de acompanhar os trabalhos. Lá em Atos, capítulo 14, depois que eles enviam, naquela época, né, era por cartas, ou eles precisavam retornar para poder entender o que estava acontecendo e tudo. 14, verso 26, diz assim: de Atalia navegaram de volta a Antioquia. Então, eles já tinham ido, passado, né, por alguns lugares, estavam voltando a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja de Antioquia, e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ali ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, eles retornam, a igreja os envia, eles retornam e eles fazem o quê? Dão relatório, passam o que estava acontecendo, né? Porque a igreja precisava acompanhar e entender o que estava sendo feito, e como missionário eles precisavam também dizer o que acontecia. Então, por isso que existem relatórios também, não é verdade? Às vezes tem gente, nossa, mas de novo relatório. Nós fazemos parte, irmãos.
nós fazemos parte daquilo que os missionários enviados por esta Igreja Presbiteriana da Graça estão fazendo no campo. Nós não vamos, mas nós fazemos parte com eles, porque nós somos a igreja que fez o envio. Então, nós temos a responsabilidade de acompanhar e eles têm a responsabilidade de reportar o que tem sido feito. Por vezes, quando possível, eles estão aqui e falam pessoalmente. Mas não dá para a gente esperar só quando eles vierem para eu saber o que aconteceu. Não, hoje é muito mais rápido, não é verdade? A gente tem aí a possibilidade de ver, não só pelos relatórios, mas tem as redes sociais. A gente pode entrar em contato pelo WhatsApp, a gente não precisa mandar carta, né? Antigamente era bem demorada a coisa, mas agora é assim, super rápido. Então, é nosso papel, dentro desse processo de envio, a igreja e o envio missionário, é papel da igreja, é nosso papel como corpo, cuidar daqueles que estão lá e acompanhar também. Acompanhar, instruir, não é verdade? Para que eles possam continuar e não perder o foco, proclamando, porque o foco é a proclamação da verdade. Também nessa igreja, a igreja que envia tem a responsabilidade do cuidado financeiro com aqueles que são enviados. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, a gente vai ver já um processo de Paulo já ter passado por várias, né, já ter estado com várias igrejas aí nesse texto. Ele vai estar falando da igreja de Corinto, sobre as igrejas da Macedônia. 2 Coríntios 8. Verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, a gente vê também em Filipenses 4, do 14 ao 19, Paulo agradecendo ali a igreja por participar com ele e enviar as ofertas, porque, irmãos, eles precisam se sustentar, não é verdade? São pessoas que, aqueles que são enviados, eles abdicam, né, entregam o seu tempo para o Senhor na proclamação. Nós também que estamos aqui entregamos e podemos proclamar ali, né, no nosso trabalho e etc. Mas, num geral, os missionários vão para um outro lugar e eles ficam de tempo integral ali nesse processo. Há casos, né, como Paulo, que por um tempo precisou fazer tendas, porque entendeu que ele não queria ser pesado ali para aquela igreja em específico, mas ele mesmo diz que é justo, não é verdade? Então, receber ali aquilo que é necessário. Então, é nosso papel também no envio. A igreja, né, essa igreja foi vitoriosa naquilo que ela precisava fazer no seu tempo, porque com os defeitos que tinha, porque aonde tem gente não tem perfeição, não é verdade? Quando a gente olha a igreja primitiva, a gente fala, nossa, igreja primitiva. Não era perfeito, né, irmãos? A gente vê o caso lá de Ananias e Safira, estava lá naquela igreja, mas o Espírito os ajudou a fazer aquilo que era necessário. E no nosso tempo, o Espírito também nos chama e nos ajuda a fazer aquilo que é necessário. O cuidado financeiro, o cuidado emocional, né? Mateus 22, 39 fala, né, sobre alguém que se sente amado. Para alguém que se sente amado, as coisas provavelmente vão bem. Eles precisam se sentir amados por nós. Eles precisam sentir que a igreja que os enviou não os esqueceu lá no campo, né? Mas que eles estão lá, mas que a igreja continua amando, orando por eles. É importantíssimo,
não é verdade? Eu converso bastante, né, principalmente com as meninas, né, que hoje é a Selma só, mas às vezes a gente fala um pouco, o Diego fala mais com o André, Valmira, Antenor, eu falo mais o básico, mas a gente conversa bastante. E assim, como é importante, né, eles sentirem esse amor da igreja, esse amor de cuidado, de oração. Então, eu sei que essa igreja, graças a Deus, né, a igreja do Moji Moderno tem isso no coração, e eu louvo ao Senhor por isso. Quando a gente volta a falar sobre esse assunto, eu entendo que Deus vem só reforçar para que a gente permaneça fazendo aquilo que a gente tem feito, e se puder ir além, que vá além, então, de mandar mensagem, né, de procurar, de cuidar. Quem aqui não gosta de receber uma mensagem de cuidado? Fala para mim, né? Até os homens que são menos desligados com essas coisas, né, de repente receber uma mensagem, nossa, que gostoso, orei por você, né? Eu estive orando por você esses dias, pensei em você, como você está, ou tem orado, e etc. É muito bom, e é nosso papel como igreja cuidar, né, dos missionários. E também o cuidado espiritual. Essa parte do cuidado espiritual, a igreja, no geral, pode fazer. Eu separei alguns textos, mas já está aqui em cima do tempo. 2 Coríntios 1, 11... Paulo, né, Colossenses 2, do 2 ao 4, ele vai falar sobre orar, né, pedir oração. Ele fala assim: enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, a resposta às nossas orações. Paulo fala também para a igreja, né, como orar por eles, né, porque orem por nós. Ele sempre pede oração, porque a fé não é de todos. Ele fala sobre isso. Então, irmãos, é nosso papel orar por eles. Como igreja, no geral, na questão espiritual, o que nós podemos fazer? Orar por eles. A gente pode orar por eles. Aqueles, eu sempre falo, aqueles que eu conheço pelo nome, eu digo nome. Mas muitas vezes eu oro e falo: Senhor, eu não conheço todos os missionários que estão no campo pelo nome, mas eu quero orar por eles, porque o Senhor os conhece. Né? Então nós podemos orar. É papel, como igreja também, um cuidado mais próximo, um cuidado pastoral, e que aí essa responsabilidade hoje, né, tá sobre mim e a vida do Diego, sobre cuidar deles. Ministrar uma palavra, ouvir, né? Tem hora que a gente liga e vai ouvir, a Selma, a gente conversa bastante, né? Então, às vezes, à tarde, me liga, e a gente vai conversar, vai ouvir, vai ministrar uma palavra, tá em dúvida, né? Então, vamos conversar. É papel da igreja. Nesse ponto, né, os pastores específicos designados para cuidar dos missionários, mas você, igreja, pode orar por eles. A igreja primitiva foi, né, diante daquilo que o Senhor os propôs, eles foram vitoriosos, porque está aqui o Novo Testamento, as cartas foram escritas, elas chegaram até nós, né, os livros e cartas que foram direcionados às igrejas, e nós, no nosso tempo, o que o Senhor nos tem chamado a fazer de proclamação, nós precisamos continuar. Nós não podemos perder de vista isso, sabe? Isso não pode sair da nossa visão. A gente precisa trazer isso, né? Porque é a missão de Deus que o Senhor nos chamou a fazer. Mateus 28, para a gente encerrar. Mateus 28, 19. Esse é o texto da grande comissão, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus disse isso, ele não fez uma sugestão.
Se vocês quiserem, vocês vão. Não, ele disse, portanto, vão. É uma ordem. Vão. E façam discípulos de todas as nações. Então, os discípulos são necessários. Nós precisamos dar testemunho aqui, sim. Mas é em todas as nações. E é ao mesmo tempo. Porque às vezes fala-se, quando aqui tiver, aí a gente pensa aí para lá. Não, é ao mesmo tempo. Em todos os lugares. Nós não podemos estar em todos os lugares, não é verdade? O Senhor talvez nos tenha chamado para estar aqui. Mas há alguns que o Senhor chama. E esse papel de envio destas pessoas é nosso como igreja. De enviar, de cuidar, né, de orar, de manter. A igreja primitiva cumpriu o seu papel. Porque na história, né, de trazer o Cristo, de proclamar o Cristo e do Cristo chegar até os gentios e, né, ainda há muitos povos não alcançados. Então, e o nosso papel hoje? O Senhor nos chama a continuar sendo essa igreja vitoriosa. E a igreja vitoriosa é a igreja que proclama o Senhor Jesus. Que atende a essa ordenança. Porque não é uma pergunta, não é uma sugestão, é uma ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, esse ensino, né? A igreja e o envio missionário. É o papel, né? Nosso papel está diretamente ligado à missão de Deus. A missão é do Senhor, mas Ele nos chama a levar o Cristo, a proclamar a verdade. E aí a nossa reflexão para hoje, para sair refletindo como tá? Como é que estamos como uma igreja vitoriosa? Como está esse processo de proclamação em Jerusalém e nos confins da terra? Que nós não venhamos perder isso de vista, mas que isso seja o nosso propósito. Proclamação de vida aos perdidos. Amém? Vamos nos levantar, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero só orar, amém? Com os irmãos, e aí já passo aí para quem vai encerrar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, pelo ensino da tua palavra. Senhor, eu sei que é uma temática que esta igreja conhece, mas eu louvo ao Senhor, porque há sempre a oportunidade, Senhor, de nós trazermos novamente à memória o nosso papel como igreja. A igreja primitiva teve o seu papel, foi vitoriosa naquilo que o Senhor os chamou a fazer, mesmo com as suas dificuldades. E assim somos nós, Senhor. Temos as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas nós queremos ser vitoriosos naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Proclamar a verdade do Senhor, proclamar que só há um caminho, uma verdade e que só há vida no Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude e nos fortaleça a permanecer proclamando, a permanecer no propósito que o Senhor nos chamou de proclamação, de levar as boas novas de salvação a tantos que estão sedentos, Senhor, perdidos nesse tempo, tantos que estão aflitos, que no nome poderoso de Jesus, o Senhor nos fortaleça e nos capacite, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço mais uma vez, irmãos, a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém? É um privilégio estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Foi uma bênção a aula, não, queridos? Essa é a missão da igreja, né? E glória a Deus que nós fazemos parte.
Já estamos chegando ao final. Quinta-feira, tem mais? Dá para pôr aí, Isa? Quinta-feira, culto de cura e libertação, né? O nosso propósito que nós estamos fazendo. Venha, convide mais um, amém? Glória a Deus. No sábado, às 18 horas, nós vamos ter o culto do mel, nosso culto de mulheres, e vai ser o chá da Danúbia, do Miguel, amém? Todas estão convidadas às 18 horas, amém? E no domingo à noite, às 18 horas, o nosso culto de missões. Abençoe a vida de um missionário, traga a sua oferta missionária, amém? Hoje a gente teve uma aula e tanto, né? Que nos faz lembrar que esse é o papel da igreja, né? Para a expansão do reino de Deus, amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por este tempo, pela Tua palavra, pelas orações, Pai. Obrigada pela Tua presença neste lugar. Que o Senhor nos leve, Pai, para nossos lares, na santa paz do Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha a refletir mesmo no nosso coração, porque essa é a missão de todo o cristão. Pai, nos leva em segurança debaixo das bênçãos do Senhor. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, as palmas louvem ao Senhor.